texturas, falou sobre cores, e nessa aula a gente vai mostrar como aplicar aquela parte de iluminação, né, que eu ainda não mostrei na aula no final das aulas de cores. Isso aí eu não mostrei como aplicar isso no OpenGL ainda. A gente vai mostrar isso nessa aula e vou mostrar também como aplicar a textura, tá? Aquela fórmula de iluminação do Lambert-Fong, como é que se usa nos shaders e como é que se usa a textura. Só que eu estava vendo, para aplicar eu mostrei também outros tipos de mapeamento que você pode fazer, de normais, né, de deslocamento, né, que é o mapa de alturas, tem também de mapeamento de metalicidade, né, talvez, metalness, não sei como é que seria isso. Tem outros mapeamentos que você pode fazer, de glossiness, né, só que alguns desses mapeamentos são aplicados no Fragment Shader, tá? E não no Vertex Shader. Mas alguns são aplicados no Vertex Shader, outros são aplicados no Fragment Shader, né? E para poder fazer essa aplicação, a gente tem que fazer uma manipulação, né, nos vetores, usando matrizes, né? Seria o mais comum. Então, para a gente, antes de mostrar, vou mostrar logo uma de texturas, que não precisa fazer manipulação nenhuma. Mas como eu vi que está ficando muito complexo assim, para fazer tudo sem matrizes, aí o que a gente vai fazer? Antes de eu mostrar o mapeamento de normais, eu vou dar a introdução de matrizes, a gente vai ver matrizes, transformações, etc. Que aí a gente volta para a parte de mapeamento de normais, só para mostrar como é que faz, né? Eu vou mostrar, ter uma aula, né, obviamente, mostrando como é que aplica aquelas matrizes de rotação, de escala no OpenGL, etc. Mas aí eu vou... E aí, quando eu mostrar isso, eu também mostro como é que faz o mapeamento de normais, tá certo? E precisa fazer uma transformaçãozinha, porque aquelas normais que a gente... O mapeamento de normais, ele sempre considera que a gente está no plano, tá? São sempre vetores apontando para cima, né? Como se fosse esse vetor para cima. Só que esse plano tangente, né? A face não necessariamente está para cima, né? Ele pode estar assim, né? Pode estar em várias posições, né? Esse plano. E é o que você tem que fazer. Você tem que rotacionar esse plano para o plano das normais, né? Que é o plano que é usado para salvar as normais, né? E aí, para fazer essa rotação de um jeito ou de outro, vai ter que usar a matriz de rotação, né? Não é todo mapeamento que precisa fazer isso, não, tá? Mas como alguns mapeamentos precisa, é melhor a gente primeiro falar de matriz antes de falar dos outros mapeamentos. O mapeamento de textura não precisa disso, não, que é mais simples, né? É só para pintar, essencialmente, né? Certo? Então, a gente vai ver isso. Aí, antes de começar a aula, também uma coisa que eu tinha esquecido nas outras vezes foi exemplos, né? Que tinham me pedido exemplos de cenas para o trabalho. Eu queria mostrar só alguns exemplos, tanto de 2D como 3D, tá? Isso aqui só faz alguns... Deixa eu compartilhar minha tela inteira, né? Inteira. Antes de ir para o OpenGL em si. Pronto. Estão vendo a minha tela? Sim, professor. Então, pronto. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Não precisa, quer dizer que seu trabalho tem que ficar igual, mas são... E, por exemplo, projetos você pode fazer, certo? Uma casinha, né? Com as florestinhas assim, tudo quadriculado, né? Tá? As árvores são uma esfera com um cilindrozinho de base, né? A grama é um tetraedro, se for 3D, né? Esses aqui são os exemplos 3D, tá? Os bonequinhos parecem aqueles Playmobiles, né? Certo? Também pode ser ao estilo de Minecraft, tá? Que é tudo quadriculadozão, não precisa ter detalhes nem nada, tá vendo? Há um rio, uma montanhazinha, aqui um montezinho, certo? Mais colorido, né? Tudo isso são exemplos de trabalhos aceitáveis, tá? Aqui tem os carrinhos, bonequinhos, tá? Sendo que eu não tomei cuidado para ver a questão de objetos, né? Aqui acho que tem 10, será? 1, 2, 3, 7, tem mais de 10 até aqui. Certo? Outro exemplo, né? 3D, se você quiser fazer só as figuras, né? Só os poliedros também. Só que você faz vários, né? Aqui tem até 3, né? Você precisa fazer 10. Certo? Tetraedro. Aqui é o cubo, né? Esse aqui é acho que é o octaedro, né? Certo?
Isso é um exemplo de figuras 3D que vocês podem fazer. Aqui é aquela que eu falei para vocês, é o Cornell Box, certo? E aí colocou o nosso boolean, olha aqui o boolean de Neal de novo. Aí tem duas esferazinhas, tem um cone, um cilindro, né? Não precisa ter esses efeitos todos de transparência e tal, não, tá? Mas só para mostrar coisas que você pode fazer, né? Aqui tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí se encontrar, já colocar mais a caixa, né? Que é 8. E colocar mais 2 elementos só, né? Para completar o trabalho. Aí agora exemplos 2D. Se quiser só fazer as figuras, né? Ó, triângulo, quadrado, pentágono, né? Aí vai aumentando, né? Até chegar nos 100 faces aqui, quase um círculo. Outro exemplo 2D, né? Que você pode fazer. Isso aqui é desenho vetorial, tá? Usando Bezier, que provavelmente ele fez isso. Mas não precisa ser, não é questão de ser artista, tá? Eu só quero os formatos. As cores, você não precisa se preocupar com isso, não. Outro exemplo pode ser aceitável também, tá? Eu não quero avaliar o grau artístico de vocês, certo? É só para vocês treinarem, né? Esse flocos de neve aqui pode parecer coisa difícil, mas não é, tá? Flocos de neve, normalmente a gente usa um algoritmo para desenhar eles, tá? O flocos de neve, ele tem um nomezinho, como é que é? Ixi, agora não vou lembrar também. Mas tem algoritmo. Oi? Fractal. Fractal, professor. Fractal, exatamente. Existe algoritmo de fractal que gera isso para você, tá? Tudo branco, ó. Só que são flocos de neve variados, né? No fundo preto, azul, enfim, né? E se você gostar de pixel art também, pode fazer, tá? Uns Pokémonzinhos e tal. Tá aí de pintando, né? Os quadrados. Só fazer tudo quadriculados, né? Você divide o seu cenário todo em quadradinhos e depois pinta os quadrados, né? Referentes. Também dá certo, tá? Tudo isso são trabalhos aceitáveis que você pode fazer. Para entregar em janeiro, né? Não precisa ser nada avançado, não. Só uma coisa só para você praticar, né? Formação de cena. Seja 2D ou seja 3D. Os dois não trabalham, certo? Tem gente que acha que... Eu, particularmente, não acho, certo? Mas tem gente que acha que 3D dá mais trabalho que 2D. Não dá, na verdade. Se você tem a formação teórica, né? Tem um conhecimento teórico adequado, na verdade, fazer um ou outro é a mesma coisa. Em termos de dificuldade, tá? Você faz um desenho de qualquer jeito, você faz desenho de qualquer jeito, tanto em 3D como 2D. Né? Fazer gambiarra, também dá para fazer gambiarra em 3D e em 2D. Deixa eu fechar aqui, sempre está aberto meu Facebook. Certo? Aí agora, terminando isso, eu vou falar que não falar de textura. Tem uma coisa que eu esqueci de falar também. Ou eu falei, não sei. Quando eu falei, né, questão que textura ela pode dar problema, às vezes você tem que repetir texturas, né, que não se encaixam na tela. Você amplia a textura, você aplica uma escala na textura, ou você reduz o tamanho da textura, ou você repete ela, né? Só que problema de você repetir textura, isso aí foi um detalhe que eu esqueci de falar dela passada, certo? Quando você repete textura, e eu não sei se eu vou lembrar depois, então é melhor falar logo. Quando você repete textura, às vezes você coloca duas texturas uma do lado da outra, né, de grama que eu falei, e elas não se encaixam, tá? Quer dizer, elas vão sempre se encaixar, mas só que vai ficar uma linha, você vai ver claramente uma linha onde as duas, onde você colocar, se você colocar a mesma textura uma do lado da outra, para cima e para baixo, para lado e para o outro, vai ficar uma linha, né? Ali, como se fosse os azulejos, um lugar cheio de azulejos, né, da sua casa. E com uma linhazinha que todo mundo nota, né? Para evitar isso, certo? Quando vocês forem procurar na internet, vocês têm que procurar por textura seamless, tá? Seamless, desse jeito, tá? Textura seamless quer dizer que você consegue colocar uma do lado da outra, certo? E não vai aparecer uma linha entre elas. Eu vou mostrar isso quando a gente for aplicar a textura. Eu peguei duas texturas, uma seamless e uma que não é seamless, para vocês verem. Porque às vezes, né, aquela história, quando você vai aplicar uma textura de grama, você não quer ampliar a grama, você vai ficar parecendo que você está andando no seu personagem estivesse encolhido e a grama fosse gigantesca, né? Você não quer fazer um negócio desse, você quer repetir
a grama sempre do mesmo tamanho. E aí, para isso, tem que pegar uma textura de grama que é seamless. Quer dizer que se eu colocar ela para cima, para baixo, para o lado, para o outro, onde você quer que eu colocar a figura da textura, vai sempre parecer que é uma coisa só, certo? Não vai parecer que são vários pedaços encaixados um do lado do outro. E não é toda textura que é assim, tá? Principalmente se você pegar na internet, às vezes até o cara diz que é simples e não é, porque o cara não sabe o que é, né? Aí você pega, você vai aplicar a textura e você vê lá a linha, né? Não era para ver linha nenhuma quando você coloca a textura. Enfim. Aí agora deixa eu ligar aqui o Magnifier. Como sempre, né? Eu quero só me concentrar nas partes. Eu não vou mostrar todo o programa de OpenGL de novo, porque isso aí já tem aula sobre isso online no YouTube. Eu vou só me concentrar nas partes novas, tá? Dos programas. O que tem de diferente, né? Aí, na aula passada eu mostrei essa questão da aplicação. Estava mostrando para vocês só a aplicação da Bezier, né? Mas de um patch Bezier. Pra vocês verem, né? Que é essa história aqui do UV. Porque tem um quadrado, certo? Por que isso é importante, né? Deixa eu primeiro mostrar aqui para cima, né? Certo? Porque eu li o Bullet de Newell, ele tá mapeado em 32 a 36 patches, não tenho certeza, mas de 16 por 16. 16 por 16 não, 4 por 4, que é 16, né? 16 valores que formam um patch Bezier, certo? Que isso na verdade é 4 por 4, né? Que isso aí ficaria o quê? Deixa eu mostrar aqui no Notepad. Os patches seriam um negócio assim. Deixa eu ver, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 12, 15, 16. Pronto, certo? Isso aqui vem no formato de uma linha, certo? Aí isso aqui é um quadrado, isso aqui é outro quadrado, isso aqui é um outro quadrado, certo? Isso aqui é um outro quadrado, 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 isso aqui é outro quadrado. Tem quantos quadrados aqui? Tem 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9, né? 9 quadrados aqui. O patch formado por 9 quadriláteros, né? Apesar de ser 16, 4 por 4 vértices, mas formado por 9 quadriláteros, certo? Cada patch. Eu leio uma linha de 16 valores, dou um reshape, tá? Que é 1 por 16. Aí eu dou um reshape para ficar 4 por 4, que é para ficar desse jeito aqui, né? Certo? Que aí são as faces. E aí essas faces, cada um desses aqui é um patch Bezier, né? É um pedaço da função Bezier. São duas Bezier cúbicas, né? Tem uma que vai avançar nesse sentido aqui, que são 4 vértices, e tem uma outra que vai avançar nesse sentido aqui, de 4 vértices, certo? É a união dessa cúbica aqui, dessa Bezier cúbica, com essa Bezier cúbica, preenchendo esse espaço, é que vai dar a curvatura, né? Certo? Por que isso é... Isso aí é um detalhe, você não precisa saber disso, não precisa decorar isso, mas por que eu estou falando isso? Porque isso aqui, quando a gente for fazer textura, vocês vão ver que a ideia é a mesma, tá? Você tem um quadrilátero grandão, assim, tá? E a gente vai percorrer esse quadrilátero aqui com U e V, certo? Você lembra lá da parametrização UV, se você já viu, ou se vocês mexerem no Blender, ou então em qualquer lugar que você vai na internet, normalmente o pessoal fala de parametrização UV, certo? Justamente porque o U ele percorre na direção X e a variável V percorre na direção Y, tá? E a nossa textura é a mesma coisa, tá? Sendo que, na verdade, em geral, imagens são feitas desse jeito aqui que eu coloquei, tá? Imagens do BMP, JPEG, etc. Elas começam pelo canto superior esquerdo, né, maior, e ela vai para o canto inferior direito, certo?
Sendo que no OpenGL as imagens, as texturas, elas não são feitas assim, tá? Não, enfim, não somente... como é que eu posso dizer assim? A forma que as imagens são lidas em programas diferentes, elas não necessariamente seguem o formato que a figura é gravada, tá? Isso aí em geral, tá? Quando você salva uma imagem no computador, cada formato, JPEG, BMP, PNG, TIFF, salva de um jeito específico, tá? A orientação da imagem pode ser salva de um jeito diferente, né? Como nesse caso aqui, o que eu estou falando é o caso mais comum, tá? As pessoas colocam o canto superior esquerdo da imagem, né? Começa ali como se fosse o 00, tá? O 00 da imagem seria aqui. E aqui seria um 11 da imagem, seria, certo? O 11 da imagem seria bem aqui, no canto inferior direito. Só que, dependendo do leitor de imagens, dependendo do programa, não é só questão do OpenGL, não, tá? Às vezes tem outros programas que já tiveram esse mesmo problema. Eles leem a imagem de forma diferente. Engraçado, né? Teoricamente era para ser um padrão, né? Mas não existe padrão. Cada um lê da imagem do jeito que quiser. O OpenGL, ele lê como? Ele lê do canto inferior esquerdo, seria o 00, e o canto superior direito é que seria o 11. Isso aí dá o quê? Isso vai pegar a sua textura e vai virar ela, tá? Na prática, o que acontece é isso. Você abre a imagem, só que ela, em vez de vir orientada do jeito que você está pensando, com cima para o Y, né? O Y positivo, ela vai vir de cabeça para baixo. A imagem vai vir, talvez, apontada para a esquerda, dependendo do programa que você vir. Aí você tem que girar a imagem, né? Tá? Para você saber se é o primeiro problema que pode acontecer quando você faz a aplicação de textura. Certo? A textura não vem orientada necessariamente da maneira que você quer, dependendo do programa que você usar, até da biblioteca que você usar para abrir a imagem, tá? Influencia. Aí faz o U e o V, né, que eu falei, para percorrer aquela matrizinha de 16 valores, tá? Que a gente vai usar essa mesma coisa para poder fazer a aplicação da textura, tá? Porque aqui no caso, em vez de aplicar a textura, eu estou gerando curvas Bézier, né? Aquela formulazinha de Bézier cúbica, né? U ao cubo, 3 vezes 1 ao quadrado, vezes 1... Isso aqui é a fórmula de Bézier cúbica. Tanto para U como para V. E aí agora eu percorro. A cada um dos valores, eu percorro aqueles 16 vértices, né? E aplico, né? O U e o V correspondente. Tá? Primeiro eu estou percorrendo em V, né? Ó, e depois eu percorrer em U, né? Tá? Aqui é só para gerar os índices. Aqui eu calculo as normais. Percorro os 4 vértices, que eu acho que já mostrei, né? Que é V menos A, B menos A, faço, são os pontos, né? Tem os 2 vértices da face, 2 vértices da face. Subtrai um pelo outro tem um vetor, subtrai um pelo outro tem outro vetor, faz o produto vetorial normal. Se a normal for nula, você é uma face degenerada, né? Aí você pega outros pares de vértices, né? No caso aqui é como se fosse A, B, C, né? Que eu faço aqui na prática. A face é A, B, C, D, né? Eu sei, no caso aqui desse meu modelo, as faces são todas quadriculares, né? Então, tentei fazer o produto vetorial usando ABC. Se ABC não deu certo, né? Fazendo B menos A, C menos A, o que eu faço? C menos D e B menos D, certo? Eu pego o vértice oposto. Você ainda poderia tentar mais, tá? De repente fazer A menos C, D menos C, né? A menos B, D menos B, seriam as outras duas alternativas que daria. Mas eu fazendo desse jeito aqui já deu certo. Então deixei, né? Porque são os dois triângulos, né? Que formam o quadrilátero. Isso depende de como os seus vértices estão orientados, né? E como é que as suas faces foram construídas, né? Certo? Aí aqui seria se eu quisesse aplicar o modelo de flat shading, né? Que eu aplico a mesma normal que eu calculei para os 4 vértices. E se você quiser aplicar o modelo de Courot, certo?
Aí você teria que comentar isso. Sendo que o flat shade você só vai ver também se tiver você usar uma discretização baixa para o boolean, tá? Que também quando você começa, mesmo sendo flat shade, né? Você usa tipo 1 bilhão de faces, ou usa 1000 faces, o patchzinho fica tão pequeno, né? Que você vê como se fosse uma coisa só. Então, para você poder ver o flat shade, tem que ser um patch grandão, né? Para você poder ver flat. Para você fazer com o Guru, é só você. Isso aqui é Bézier, tá? É um vetor do tipo zero, tá? De zeros. Deixa eu mostrar aqui. Certo? Ó. Bézier é um vetor de normais, que esse aqui é o NumPy zeros, é uma matriz cheia de zeros, tá? Que ele gera do tamanho da minha matriz de vértices, barra 3, eu poderia ter colocado só shape, né? Aqui. Deixa eu colocar desse jeito, podia ter colocado só assim. No mesmo formato. Você tá aqui NP Force 3D, né? Certo? E aí, deixa eu ver se está certo, né? Diz que fiz a modificação. Faz a modificação, roda o programa só para ver se ele está funcionando, né? Sempre que você fizer essa modificação, rode o programa para ver se está tudo ok, né? Ele não rodou. Restart run, não coloquei não. Restart run cells. Está rodando aqui. Esse asteriscozinho aqui está dizendo que ele está rodando, certo? É, rodou. Tudo bem. Assim fica melhor. Tá? Tô pegando o mesmo formato, mesmo vetor que eu usei, mesmo formato, né? Da matriz que eu usei para salvar os vértices. Eu criei para as normais, só criei tudo de zero. Porque justamente para a gente poder fazer a iluminação Gouraud. Tá? No caso da iluminação Gouraud, o que eu faço? Eu somo todas as normais que coincidem com aquele vértice, né? Porque aquele mesmo vértice vai aparecer em várias faces. Aí eu somo todas elas, tá? E aí depois vai dar um vetor resultante, né? Eu preciso só normalizar ele, tá? Para cada normal, eu divido pelo tamanho dela, que é o norm, né? Que é a raiz do produto escalar do vetor por ele mesmo. Você dividir isso, vai ter um vetor unitário, pronto. Então vai ser a iluminação Gouraud, né? Desse jeito, tá? Isso aqui você não precisa se preocupar muito, tá? Com essa parte. Não precisa, né? Na verdade, precisa, porque quando você for pegar as faces do seu modelo, você tem que calcular o produto vetorial para pegar a normal, né? E a normal que vai ser usada para fazer tanto quando você... O que você precisa focar disso que eu acabei de falar é a parte do cálculo da normal, né? Que é isso daqui. Você pegar os índices, os vértices, né, da sua face. Aí você pega dois vértices qualquer, ó, tem que ser um vértice em comum, tá? Ó. Tem um vértice aqui que é em comum, no caso é o A, aí eu faço C menos A, B menos A, no caso do triângulo. Ou então, se for o quadrilátero, né? B menos D, C menos D, tá vendo? Sempre o mesmo cara em comum, ó, D, D. Também podia colocar o B aqui, se você quisesse, o C, né? Sendo que aí os outros dois vão ser, são sempre três vértices diferentes que você vai pegar, certo? E aí o NP Cross é só para fazer o produto vetorial que vai te dar um vetor, tá? Um vetor normal. Sendo que para ser unitário, você tem que dividir pelo tamanho, certo? Eu não faço isso ainda aqui, porque eu faço depois, tá? Deveria até... Ou não faço aqui, não. Faço não, né? Eu faço mais tarde. Eu faço mais tarde que eu divido pela... para deixar unitário, né? Isso aqui vocês vão ter que fazer. Quando
provavelmente no programa de vocês, para poder fazer o produto vetorial, né? Para poder pegar a normal. E quando você for fazer o mapeamento de normais, você também precisa disso, tá? Esses vetores aqui, também só para adiantar, em alguns lugares isso aqui é chamado de vetor tangente e o outro é chamado de vetor bitangente, tá? É o vetor tangente, o bitangente e o vetor normal. São os 3 vetores que formam a sua face, cada face do seu modelo. Vocês podem ver isso na internet como vetor tangente, bitangente e vetor normal. Pronto. Agora vamos ver lá o nosso... Eu acho que na questão do Fragment Shader não muda nada, né? No momento, o nosso Fragment Shader continua do mesmo jeito que estava antes, tá? Não muda. Quem vai mudar é o nosso Vertex Shader, tá? No Vertex Shader, o que eu vou fazer? Além de ter lá a entrada dos vértices, agora eu vou ter a entrada das normais, tá? Isso aqui é importante você entender. As normais que eu calculei para cada face, agora vão ser entradas para cada vértice meu vai ter uma normal, certo? E isso também vai ser usado quando a gente quiser fazer mapeamento de texturas, eu também vou ter que trazer o vetor tangente e o bitangente, tá? No momento, não. Mas quando eu for fazer mapeamento de textura, a gente vai ter que trazer mais gente para cá, tá? Então é bom vocês, sempre tiver uma dúvida, fale, porque isso aqui vai ficar... A tendência é que esses shaders fiquem mais complexos, né? Com o passar do tempo. Então, eu estou colocando aqui um vértice, os vértices, que são pontos, né? E agora um vetor, que é o nosso vetor normal perpendicular à face. Tem a matriz, que esse aqui é para girar, né? O nosso vetor, que é para fazer aquela rotação, né? Quando eu mexo o boolean, isso aí você não precisa se preocupar ainda. Aí tem a vetor de saída, a cor de saída, né? Que vai ser lá a entrada do nosso Fragment Shader. E aqui é que é a parte nova, certo? Eu estou colocando 2 pontos novos, tá? Um é a nossa cor, a cor difusa do nosso objeto, certo? A cor difusa do objeto é aquela que... Você lembra quando os raios de luz acertam o objeto? Parte das raios de luz são espalhadas para o ambiente, isso é chamado da nossa cor difusa, e parte da luz é refletida de volta no nosso olho, que isso é chamado de cor especular, certo? Que é calculado por Phong, né? Parte da luz se espalha para o objeto, que é para o cenário, que é a cor difusa dele, e parte da luz é refletida de volta para o nosso olho, que é a cor especular, que é a cor de Phong. O que a gente está calculando aqui primeiro é a cor de Lambert, né, que é essa cor difusa do objeto. Então, eu estou colocando aqui diretamente no código, tá? Porque todos os objetos têm a mesma cor, né? É lógico que quando você for fazer o seu, se você tiver vários objetos de cor diferente, você vai ter que passar isso aqui com uma variável de entrada também, né? As cores do seu objeto. Que aí a gente, no caso, tem um exemplo já que faz isso, né? Nosso exemplo lá do triângulo degradê, do cubo degradê, é aquela mesma coisa, né? Você coloca os vértices e as cores deles, um do lado do outro, né? E faz coloca aquele offset, né? Ou um embaixo do outro, né? Para você pintar, tá? É a cor que você está pintando o objeto, tá? No caso aqui, como só tem uma cor para os 3 objetos do meu boolean, coloquei aqui um amarelo, né? Que é vermelho com verde, 1, tá? Varia de 0 a 1. E VEC3, né? Porque é os canais RGB, tá? Que é a nossa cor dos 3 booleans do objeto. E aqui é a posição da luz, tá? No meu espaço 3D, onde é que está a minha luz, certo? O -1 está apontando para a gente, tá? O Normalized Device Coordinates, o -1 está apontando para a gente. Ele vira +1 quando a gente transforma em posição de câmera, tá? Que eu falei que normalmente cresce positivamente para a gente, mas a gente faz isso em posição de câmera, certo? Quando os passos são convertidos, a gente vai discutir isso mais na frente, tá? Mas o normal do Normalized Device Coordinate vai de -1 para 1 em todas as 3 coordenadas, certo? E aí eu estou colocando a posição da luz atrás da câmera, certo? É isso que eu estou fazendo. Colocando a luz aqui junto do nosso olho. Isso, na prática, não é possível de fazer, certo? No mundo real, você não poderia colocar
a câmera e a luz na mesma posição, né? Mas no espaço virtual 3D você pode, certo? Eu tô colocando a câmera e a luz na mesma posição, basicamente, certo? E aí eu estou lançando a luz para ficar pegando de frente, né, no seu objeto. É isso que eu estou fazendo, jogando a luz para pegar de frente no objeto, tá? Tô olhando para onde o meu olho tá saindo os raios de luz. Basicamente é isso, né? Coloquei a posição da luz 00-1, que é o centro da imagem, né? O X, o centro da imagem, e aqui é o mínimo Y, mínimo Z, né? Possível. Descer aqui. Pronto. Aí aqui, como eu tenho que rotacionar o vértice, né? Porque dependendo de como é que você rotacionou, né? Estiver girando lá o objetinho com o mouse, né? Você não precisa se preocupar. A gente vai ver isso depois. A gente vê matrizes, né? O importante é aqui o vetor direção da luz, tá certo? Ó, a gente tem que calcular esse vetor da direção da luz, que é como? Normalize, esse comando normalize é um comando do GLS, tá? GLSL, que faz o quê? Faz exatamente aquilo que eu mostrei anteriormente, que é pegar o vetor e dividir pela norma dele, tá? Eu pego a posição da luz, onde é que está a minha luz? Eu coloquei a posição na luz 00-1, né? Onde é que está a posição do meu vértice, tá? Se você não tiver rotação no seu programa, é só colocar esse E-vértice, podia vir bem para cá, tá? Seria a posição da luz menos o E-vértice. Como eu estou girando ele, é posição da luz menos posição rotacionada do vértice, né? Tá? Mas isso aqui é só a posição da luz menos o vetor que você está hoje, vai te dar a posição que você está analisando do seu modelo, vai te dar a direção da luz que você tem que calcular, certo? O normalize vai dividir pelo tamanho desse vetor de forma a ele ser unitário, certo? Vai virar um vetor unitário isso aqui. Eu tenho que girar também a normal, tá? Porque quando gira o modelo, a normal também tem que girar junto, né? Com o vértice. E aqui está o cálculo. Deixa eu tentar aqui organizar esse código para ficar mais... Essa parte de gira, né? Vocês não precisam se preocupar com isso, na verdade, agora. Eu deixo... Meu computador está meio lento. Isso aqui é o vértice anormal que eu li. Eu estou girando eles pelo vetor, né? Pela matriz de rotação, porque eu estou girando o modelo. Mas isso aqui a gente vai ver no futuro. Você não precisa se preocupar com isso. O que eu quero ver é justamente a iluminação de Fung. Isso aqui também não precisa estar aqui. Só estou organizando, tá, o código para depois ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Aqui eu pego o vértice, giro pela matriz, pego a normal, giro pela minha matriz de rotação, que a gente vai ver isso depois, na semana que vem. Aqui eu passo a posição rotacionada para o meu fragment shader, né? Que é o GL position, uma variável do tipo out. E aqui está o nosso, isso aqui que é mesmo a nossa cálculo da iluminação, tá? Isso aqui que é o importante, né? O cálculo de Lambert. Eu calculo o vetor da direção da luz, que é o quê? Pega a posição da luz, menos a posição do meu vértice, que no caso aqui está rotacionada. E para calcular a cor difusa, a cor, né? Com Lambert, eu pego a minha cor difusa, que é aquele amarelo, né? Que eu declarei do meu objeto, que está ali em cima, né? Esse amarelo aqui, né? Ó, tá? Pegando a minha cor difusa e estou multiplicando, sempre que eu falei do máximo, do produto escalar. Do produto escalar, que é o dot product, né? Ó, do vetor da direção da luz, certo?
que é esse vetor aqui já unitário, né? Porque está normalize, ó, tá? Pela normal, certo? A normal também já tá unitária, tá? Normal tem que estar unitária. O produto do vetor normal, que é perpendicular à face, pelo vetor apontando na direção da luz, isso aqui vai dar o cosseno, né, do ângulo entre eles, que vai dar um valor entre menos 1 e 1. Só que aí, para não existir luz cor negativa, né, o que eu faço? Eu aplico o máximo desse resultado com zero, tá? E quando chega a 90 graus, quer dizer que a luz está passando em tangente ao objeto, né? E a partir dali deveria ser preto. Só que na prática, né? Eu estava pensando, eu já fiz isso no passado, também funciona, tá? É você... Eu vi muita gente usando na internet essa história do máximo. Mas, teoricamente, seria tudo preto, né? Atrás do objeto, que a luz não está acertando. Só que, na verdade, a luz reflete no cenário, né? E como ela reflete no cenário, esse canto que não está sendo diretamente acertado por ela, ele é acertado por outros cantos, né? Vindo de outros cantos. Então, você pode tentar fazer, se você quiser, né? Só como treinamento, como prática, você pode fazer uma conversão de escalas. Certo? Se você pegar menos 1 e 1, multiplicar por 2 e somar 1, não é? É isso? Você soma com 2. É só somar com 2, né? Você soma com 2, que vai dar 1 e 2, né? Aí divide por 2, soma com 2, divide por 2, soma com 2, divide por 2, que vai deixar entre 0 e 1, né? Você pode fazer uma conversão de escalas, tipo aquela usando a matriz ortogonal, para deixar esse dot product, em vez de menos 1 a 1, para deixar entre 0 e 1, certo? Que aí só o preto só seria o ponto diretamente oposto à direção da luz, tá? E aí todo o resto aqui seria um degradê, né? Não fica. Dá para, enfim, dá para você teria que fazer alguns ajustes, mas aí fica uma sombra mais fininha, né? Não fica tão grossa, não fica uma sombra tão grande, né? E aí isso aí que está dizendo é a partir de 90 graus é tudo preto. Mas se eu não quiser que seja a partir de 90 graus é tudo preto, professor, eu quero que fique tipo um degradê de sombras, né? Você pode fazer isso, tá? Conversão de escalas. E aí você teria que também fazer um ajuste usando um coeficiente de gama, provavelmente, tá? Então, gama, correção gama, né? Você teria que aplicar a correção gama para deixar que até de meio fique mais escuro, que meio seria correspondente ao zero, né? Se você faz a conversão de menos 1 a 1, para 0 em 1, o meio fica sendo correspondente ao zero, né? Aí você faz uma correção grama para que de 0 a meio fique os valores mais escuros e de meio a 1 fica os valores mais claros. Fica um efeito legal, né? Dá mais trabalho do que só fazer isso, onde aplicar máximo, mas fica mais realista, né? Vamos dizer assim. Fica um pouco mais realista, tá? É aquela história, né? Tem vários. Para você obter, dá para usar o Lambert e o Phong para obter detalhes realistas, só que tem que fazer algumas manipulações, né? Não somente às vezes mexer nos fatores, tem que fazer alguns ajustezinhos. Mas enfim, estou devagando aqui. Só para quem quiser, né? Testar, estiver achando talvez eliminação ruim, isso aí é uma ideia, certo? Você converte isso de um espaço menos 1 a 1 para 0 a 1, depois faz uma correção gama. A correção gama é só elevar o valor a um expoente. Isso aí encontra isso fácil na internet. Qualquer coisa você pode tirar dúvida comigo também. É bem legal de fazer, não é muito difícil de fazer, só que vai deixar essa forma aqui mais complexa, né? E dá um efeito bonito também. Então, aí o dot product, né, o produto escalado, vê toda a direção da luz é normal, usa o máximo, tá? E aí multiplica pela cor. Ó, só isso. E aí a cor que é passada para o nosso, vai ser passada pelo fragment shader, vai dar o nosso vetor, a cor, vai dar aquele degradê na cor, tá? O resto é a mesma coisa, se eu não me engano.
A única coisa de diferente é que eu estou passando um vetor de normais, tá? Eu calculo lá no meu load model, né? Eu carrego o modelo, aqui é um NPAT, é o número de subdivisões que eu quero ter no meu modelo, certo? Quanto maior, mais vértices ele gera, o NPAT está sendo passado aqui, eu coloquei antes dos shaders, tá? Tem que ser sempre um número ímpar, tá? Mas você pode colocar 7, 5, 3. Se você quiser ver o flat shade, né? Coloque 3, né? 5. Tá? 27 é um número grande, tá? Quer dizer o quê? Que cada um daqueles cubinhos de 4 por 4 sendo dividido em 27 partes, né? Certo? Ou 26 partes. Isso gera bastante vértice, tá? Para ficar bem redondinho, né? Isso aqui é o fator de escala que eu estou aplicando ao T-Pot, que é meio, estou reduzindo o tamanho dele pela metade. A gente vai ver isso, tá? Não estou entrando em detalhes, porque a gente vai ver isso. Esse aqui é o meu vetor de rotação. Estou rotacionando no X de 90 graus, certo? Pi seria 180, π sobre 2, 90 graus no X, X, Y, Z. Então, estou rotacionando de 90 graus no X, reduzindo o tamanho por meio, e aqui a quantidade de subdivisões que eu estou fazendo. Aí essa função me retorna os vértices, os índices das faces e as normais, né? Aí aqui o General Vertex Arrays. Ah, isso aqui é novo. Que eu não tinha falado para você. Até agora, todos os programas que a gente tinha usado, estava usando VBOs, né? VBOs, Vertex Buffer Object, Vertex Buffer Object. Você também tem os EBOs, que o pessoal faz, IBOs, NBOs, que é o que eu coloquei aqui para criar das normais, certo? Não precisa colocar tudo junto, tá? Esse aqui é um exemplo também que, do jeito que a gente fez nos exemplos passados, os vértices, as cores, as normais, textura, tá tudo junto, né? Seria para colocar tudo junto. Mas você pode também colocar separado, certo? Foi isso que eu fiz. Eu coloquei os vértices separados das normais, separados dos índices, né? E coloquei um VBO para cada. Se você quiser, você vai colocar só um VBO para eles três, tá? Se você quiser, colocar os vértices, as normais e os índices, tudo numa coisa só. Você não quer, você ter que fazer aquela história do deslocamento, né? Ver quantos bytes os vértices ocupam, qual deslocamento até as normais, qual deslocamento até os índices, tá? Qual é o mais eficiente? O mais eficiente, se você quer se preocupar com questão de velocidade, é colocar isso tudo num VBO só, tá? Mas eu acho que eu também, talvez assim, mais didático seja colocar eles três separados. Foi o que eu fiz, tá? Um VBO para os vértices, um VBO para as normais, um VBO para os índices. Só que aí, como tem 3 VBOs, para não ter que ficar dando, quando eu for escrever, né? Já que eu tenho, né? Tem o bule, tem a xícara e tem a colher, certo? Se eu fosse ficar fazendo bind, eu tenho que fazer para cada um deles, eu tenho que dar bind no VBO, no NBO, no DBO, né? Tem que dar só bind no EBO, né? Talvez. Enfim, mas eu teria que dar bind em todos os Vertex Buffer Object, né? Para o bule, para a xícara e para a colher. E vocês, que no caso podem ter vão ter 10 objetos pelo menos no seu trabalho, você vai ter que, o seu pente ia ficar gigantesco, né? Pode ficar, não tem problema, tá? É só porque vai ficar um negócio gigantesco, né? O ideal seria que você pudesse usar só um ponteiro, né? Dar um bind só em um cara, né? Eu vou desenhar um bule agora, dá só um bind, né? Vou desenhar agora uma esfera, dá só um bind para todos os VBOs da esfera. E pode ter mais, tá? VBOs, esse aqui, meu modelo aqui. Você lembra aquela história, né? Que tem mais texturas, né? Vindo aí no futuro. Então pode ter mais elementos aí, mais VBOs que vão aparecer no futuro. Então, se você ficar dando para cada objeto que eu for desenhar, dar todos os binds dos VBOs associados, é muita coisa, né? Não é impossível, mas pode ficar feio o seu código, talvez fique difícil de gerenciar.
Para isso, existe uma coisa chamada VAO, certo? O VAO é o Vertex Array Object. Ele é tipo você consegue colocar todos os VBOs associados a um objeto dentro do VAO, certo? Todo bind, todo VBO que você criar, depois de você dar um bind em um VAO, vai ficar associado àquele todos os VBOs que você criar, depois de você cria um VAO, dá um bind no VAO, e aí todos os VBOs que você criar em seguida, dando um bind, vão ficar associados automaticamente àquele VAO, que é o Vertex Array Object. É como se fosse um vetor de VBOs, certo? Na prática é isso que você está criando, um vetor de VBOs. E aí, em vez de você ficar dando bind de todos os VBOs que você vai usar, quando for gerar um objeto, você só dá um bind no VAO, certo? É por isso que ele é como se fosse um agrupamento, certo? Você está agrupando todos os seus VBOs, certo? Dá para fazer isso de outra maneira, né? Tem gente que não usa VAO por causa daquelas que eu acabei de falar para vocês, né? O cara faz o quê? Em vez de usar um VAO, você só pega tudo que é VBO e transforma num VBO só, né? Que aí você não precisa usar VAO. É uma outra ideia também, tá? Mas é por isso que eu disse que não tem só uma maneira. Computação em geral não tem só uma maneira de fazer as coisas, certo? Tem gente que tem essa impressão errada, não sei porquê. Mas não existe só uma maneira de fazer as coisas em computação. Isso aqui é uma outra delas, certo? Você pode criar vários VBOs, e aí eu crio um VAO, que é um vetor de VBOs, e dou um bind nesse VAO em vez de dar o bind nos VBOs. Mas se você não quiser fazer isso, também dá para fazer daquele outro jeito que eu já mostrei nos exemplos passados. Você pode criar só um VBO, colocar todas as informações de normal, vértice, cor, textura, e seja lá mais o que for, em um VBO só, e aí você só faz controlar o deslocamento, né? Só tem que dizer para o seu shader como é que ele lê os dados, né? Depois também dá certo. E aí você vai ter só um VBO por objeto, certo? Mas, para vocês verem, né, todas as possibilidades eu estou fazendo aqui, por isso que eu também fiz desse jeito, né? Certo? Eu crio um VAO, que aí é o GL Gen Vertex Array, certo? É diferente o comando para gerar um VBO, tá? Que é o GL Gen Arrays, né? O GL Gen. Não estou lembrado agora. Como é que é o comando mesmo para gerar o VBO? Vamos rever aqui rapidinho. Nem eu decoro, tá? Esses programas não é para vocês decorar, não. GL Gen Buffers, tá? GL Gen Buffers, que é o que cria o VBO, tá? Não. GL Gen Buffers. E para criar o VAO é o GL Gen Vertex Array, tá? Que é o VAO. Aí eu dou um bind, né, do Vertex Array, que aí lá no VBO seria o GL Bind Buffer, né? Certo? GL Bind Vertex Array, GL Gen Vertex Array, GL Bind Vertex Array, pronto. Só fazer isso. Agora, todos os VBOs que eu criar em seguida, usando esse comando aqui do Python, né, que é o arrays.vbo.vbo, ou então usando aqueles outros, usando esses aqui, né, que é o buffer bind buffer, buffer data e glgen buffers, tanto faz. Todos esses VBOs que você criar vão estar associados com esse VAO, tá? E aí na hora de desenhar, e aí é mais legal porque de novo você não precisa usar aqueles settypes, né? Só dou um bind de qual atributo, né, que eu estou usando naquele VAO, né, o zero, que tem aquele location, né, 0. De qual vetor que eu estou associando, é self-VBO, que aí poderia ser até nulo, né, poderia ter usado none aqui. De novo, aí para os normais é 1, que você vai ver lá no nosso shade, tá como location 1, tá? É o CFNBO, mas também podia colocar none aqui, já que não vai ter deslocamento nenhum, né? Tudo um atrás do outro, não tem deslocamento, começa do 0. E no EBO, né, só dá um bind. Agora eu começo a ler o teacup, né, que é a xícara. Repito a mesma coisa, ó. Certo? Crio um VAO para a minha xícara. Aí crio os VBOs associados à xícara.
que é o do vértice, normais e índices, né? Aí dou o bind na xícara, aí digo agora, onde é que tá os vértices dele, né? Que é no location 0. Vertex array, tá vendo? A mesma coisa, né? É bem repetido. Né? Então, bind, 0 a 3 são 3 valores, né? O tipo dele, não estão normalizados, GL false não está normalizado. Aqui é onde é que começa, é um atrás do outro. Onde é que começa, está um atrás do outro. Não é normalizado, tipo float 3, na posição 1, que é o location 1. O EBO não tem location, né? Mas ele sabe, socialmente associa os índices com esses dois BOs, tá? Isso é uma característica do Element Buffer Object, tá? Por isso, quando ele é criado um pouquinho diferente dos VBOs, o EBO, né? E, por fim, a da colher, né? Cria o VAO da colher e depois os VBOs associados a ela. Do mesmo jeito que os outros dois. Aí aqui, início do programa. Aqui é só coisa de matriz de rotação, não precisa se preocupar ainda. Aqui é matriz de rotação, não precisa se preocupar ainda. Aqui é a parte de desenho de modelos, né? Aqui é a parte importante de desenhar os modelos. Em vez de dar um bind nos VBOs, como a gente fez nos exemplos passados, do cubo, do triângulo, etc., eu só dou um bind no VAO. Dou um bind no VAO do Boolean. Eu vou percorrer os índices do Boolean, tá? Que eu percorro aqui no caso de 4 em 4. De acordo com o número de pets, né? E vou desenhar para cada um dos pets, certo? Aqui são como Element Buffer Option, né? Que eu estou usando os índices para cada um dos pets. Eles são do tipo unsigned int, né? E aqui é o deslocamento, certo? Quantos bytes ocupa cada conjunto de índices, tá? Como são 8 é porque é do tipo 30. Qual o tipo que eu estou usando? Acho que é 32 bits, né? 32 bits. Deixa eu ver ali. Quando eu criei um NBO, eu criei como... Aqui, ó. Quando eu criei os índices, eu criei com 32 bits, tá? Que aí é 4, né? 32 bits, divide por 8, dá 4 bytes, né? Certo? Eu acabo multiplicando por 8, não é por causa que... É porque também estou multiplicando por 2 aqui, né? Que é quantos índices eu estou lendo de uma vez, né? Lá do nosso patch. Enfim, isso aqui é uma coisa específica desse modelo, tá? Você não precisa se preocupar que o seu não vai ser desse jeito. Vai ser diferente. Aqui é a quantidade de bytes e aqui é quantos índices eu estou lendo de uma vez, tá? É a quantidade de índices que eu estou vendo uma vez, que tem a ver com o patch de Bezier que eu estou lendo, tá? E aí esse 2 aqui acaba sendo multiplicado pelo 4, que é o número de bytes, tá? E aqui, ó, como é que faz o deslocamento entre os bytes, tá? Entre os índices, né? Aqui é o que eu estou desenhando, que é um triângulo strip, né? De 4, né? Quantos? Na verdade, é de 4, né? N parte mais 1, 27 mais 1 dá 28, depois 56, né? Eu estou lendo 56 vértices de uma vez, né? Só para você ver, né? Se aqui fosse 27, né? Se N parte é 27, 27 mais 1, 28, eu estou lendo 56 índices de uma vez. Por isso que eu estou dizendo, não se preocupe, isso aqui é coisa específica do Boolean. Quantos índices eu estou lendo uma vez e eu estou formando isso no formato de triângulo strip. Né? Não estou nem usando triângulos. E aí esse tamanho tem que ser multiplicado. Esse 2 aqui acaba virando 8, que vai ficar quase os 4 bytes, né, que eu uso para os índices. E esse é o deslocamento correspondente, né, o 27 vezes 8. Né? Na verdade seria o 56
né? Esse aqui é 27 mais 1, 28, 56. Aqui seria o 56 vezes 4, né? Tá? E o I é por causa do índice, né? Tem a ver. Quando eu estou no primeiro índice, eu leio os primeiros 56, aí depois eu leio os próximos 56, tá? Para desenhar todos os pets do meu, no caso aqui é da minha xícara, né? Aqui tem do meu bule e aqui da colher. Mas o importante para você ver é isso, tá? É dar o bind no VAO, como eu estou usando o VAO, importante de você capturar daqui, na verdade é você ver que estou dando bind VAO, e aí eu estou dando um for para desenhar o GL Draw Elements, tá? Por quê? Porque na prática não, os seus modelos podem ter, não vão ter só um triângulo, né? Não vão ter só uma face, pode ter mais de uma, né? Então o ideal é que você use um for, talvez, né? Você não precisa, depende do seu objeto, né? Se você tiver aqui, como é um boolean, tem várias faces, né? Para não colocar 56, 200 GL Draw Elements, né? É melhor usar um for, né? Só usar um for, e aí você coloca o deslocamento com relação a todas as faces, né? Mas se não, você poderia usar. Se fosse usar um cubo, eu poderia usar 6 GL Draw Elements, né? Para cada face. Mas também pode fazer um for, né? Isso aqui é assim que se faz um for em Python. Eu não sei se eu já mostrei. Talvez seja bom mostrar. Em Python, como é que se faz um for? É simples, tá? For e a variável in range, por exemplo, 10. Certo? E aí eu dou um print e... Tá? Aí começa do 0, tá vendo? Vai de 0 a 9, tá? Quando você faz desse jeito no Python, isso aqui é um for. For e in range, 2 pontos, né? Vai começar um escopo, tem que dar um espaçozinho. Isso aqui é só para imprimir, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 valores, mas não pega o último, tá? E se eu quisesse que fosse de 1 a 10, professor, o que eu faria? Você teria que fazer desse jeito, tá? 1 a 11, né? 20. Já estou dizendo como é que começa, tá? Aí vai, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Você também pode colocar um espaço, se você quiser colocar, ainda dá para colocar um terceiro valor, que é o step, tá? Se quiser colocar, tipo, que ande de 2 em 2, certo? Vou colocar parênteses, desculpa. Certo? Ó, pegou só os ímpares agora, né? 1, 3, 5, 7, 9. Você vai precisar fazer isso, tá? Quando você for fazer, se você tiver mais de uma face do seu modelo, mesmo que ele esteja no mesmo VBO, um embaixo do outro, na hora de você desenhar eles, né? Eu quero pegar os 3 primeiros vértices, né? Então aí você vai ter que andar, por exemplo, se for tudo triângulo, né? Você vai colocar aqui que o passo é 3, tá? Aí 3 tem 12, né? Se tivesse 4 triângulos, né? Frente. Tá? Aqui é o primeiro triângulo, né? Vai 1, 2, 3. O segundo triângulo vai ser 4, 5, 6. O terceiro triângulo é 7, 8, 9. E o último triângulo 10, 11, 12. Se bem que como começa de 0 a 1, né? Vai de 0, você teria que fazer 0, 11, né? Aí vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Os 3, né? Enfim, aqui tinha que ser 12, né? Mas já deu para entender, né? Aqui, isso aqui já seria o suficiente para pegar os índices iniciais de cada face, né? Aí na hora de dar o Draw Limits, é só para você dizer que tem que desenhar 3, que ele vai pegar o 9, 10, 11. Certo? Então é assim que se faz um for em Python, só para você saber que você provavelmente vai usar. E é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Estou percorrendo. Bem que aqui eu não estou nem dando range, né?
Para eu não usar o range, o que eu fiz? Eu estou usando essa aqui, que isso aqui é chamado de divisão inteira, tá? Eu fiz um pouquinho mais complicado, reconhece, nesse programa aqui. Eu podia ter usado um range para não ter que fazer isso. Mas divisão inteira é porque quando eu divido no Python, por exemplo, 1 por 4, né? Ele dá 0,25. Se eu faço 1 dividido por 4, ele me dá só o 0, certo? A divisão inteira seria a mesma coisa que 2 dividido por 2, ó. 2 dividido por 2 não, né? 14 dividido por 2. Meu Deus, cara. Só pegando o número par, né? 13 dividido por 2, certo? Porque esse aqui é a divisão inteira. Mas se eu fizer 13 dividido por 2, tá? Esse aqui, quando eu coloco barra, é a divisão inteira, tá? Só uma barra é a divisão de fluxo. Isso é uma característica que só tem no Python, certo? Acho que é a única linguagem que eu vi que tem isso. E eu acho legal isso. Essa possibilidade de você ter tão fácil, né? Divisão inteira, divisão ponto flutuante. Porque às vezes a gente quer, né, fazer uma divisão, mas não quer perder. Só que está interessado na parte inteira, né? Uma facilidade do Python, enfim. Ok? Tem alguma dúvida com relação a esse objeto? A esse programa, né? Esse aqui é o que forma a iluminação de Lambert, tá? Provavelmente vai continuar essa aula de OpenGL na segunda-feira, certo? Estou vendo aqui o tempo. Mas tinha que falar essas questões que eu acabei falando. Tem alguns elementos novos, né? Do VAO. Eu não tinha mostrado, né, para vocês. Isso aqui é a iluminação de Lambert. Mas eu vou terminar pelo menos Phong com vocês hoje. Então, vamos fechar aqui. Fechar o Lambert. Tem alguma dúvida com relação ao Lambert ou não? Tá tranquilo. Hã? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Tá bom. Eu espero que você já tenha visto, né? O programa eu passei antes que você já irem dar uma estudada, né? Já irem olhando e poder, quando vocês tivessem alguma dúvida, pudessem perguntar, né? Então, no de Phong, o programa é o mesmo, então não vou explicar de novo, né? Por isso que eu peguei o mesmo programa. Estou usando o mesmo programa várias vezes, que eu não preciso explicar mais de uma vez tudo que está sendo feito. Sendo que agora, nesse caso aqui, por exemplo, agora em diante, a gente vai pegar só agora os shaders, tá? Nesse caso aqui do Benfong, aí já é diferente, tá? Porque aí agora eu estou usando aquela fórmula completa que a gente viu no último slide, tá? Estou pegando o vértice, estou pegando normal, aqui é a matriz de rotação, tem a cor de saída, o nosso fragment shader continua ainda o mesmo, né? Ó. Até agora a gente não está mexendo no fragment shader. A gente está mexendo, agora a gente vai aplicar a equação de iluminação, que considera tanto Blinn e Phong, as duas juntas, além da cor ambiente, tá? No nosso Vertex Shader, tá? Um detalhe, certo? Como a gente está usando isso no Vertex Shader, o Phong no Vertex Shader, a gente está fazendo a iluminação de Gouraud, tá? Que faz aquela interpolação das normais usando os vértices. Só que tem um problema de fazer isso. Não sei se vocês já pararam para pensar. Qual o problema de fazer isso? Isso não tem nada a ver com flat shading, nem questão de ser Gouraud. Ou com o fato de estar interpolando as normais ou não. Está usando flat shading ou está usando Gouraud. Tem o problema de a gente estar fazendo a iluminação no Vertex Shader. Não está errado, certo? Errado não está. Só que isso aí é uma coisa que é possível fazer, graças ao nosso pipeline variável, né? A gente pode fazer essa iluminação no Vertex Shader. Só que o mais correto seria fazer no Fragment Shader. Por quê? Alguém pode pensar por quê? Chutar? Seria porque lá é a parte que vai renderizar as cores? É por isso. Porque lá é a parte que vai renderizar as cores, mas é porque no Vertex Shader a gente está lidando o quê? Com os vértices, né? Com a iluminação de acordo com os vértices. E está deixando para os valores serem interpolados no Fragment Shader.
Lá no Fragment Shader, eu poderia fazer o cálculo de iluminação por pixel, certo? Por pixel é o quê? Pixel é o que é exibido na tela, né? Necessariamente é exibido na tela. Porque isso pode causar algum problema? Por quê? Porque se a luz estiver atingindo nos 4 vértices, ou pelo menos em algum dos vértices, né? Aquele vértice com luz vai ser interpolado entre os outros, certo? Mas se a luz, se é uma face, né, quadriculada, imagina que tem uma face quadriculada, se a luz estiver atingindo, devido àquele cálculo de normais, né, ou de luz refletida, no caso de Fung, né, estiver acertando num desses vértices, a interpolação vai aparecer a face iluminada corretamente. Mas, na prática, pode acontecer da luz estar atingindo no meio da face, né? Certo? Se estiver atingindo no meio da face do objeto, essa luz não vai atingir os vértices. Pode não atingir os vértices, dependendo do tamanho da face, né? Pode não pegar nos vértices. Os vértices podem estar escuros, certo? Imagina o cenário real. Se a face é grande, a luz está acertando ali no meio, a face não tem aquela iluminação, o nosso coeficiente de brightness não é muito grande, né? É só para fazer uma bolinha branca ali no meio da face, certo? Só que como é que ela fica acertando só no meio da face era para estar super claro, e conforme se aproxima dos vértices é para ficar escuro, né? Então, se eu for fazer o cálculo baseado nos vértices, os vértices vão estar todos pretos, né? Não pretos, né? Mas vão estar um vermelho escuro, um verde escuro, vão estar uma cor escura, né? E a interpolação de cores escuras vai dar uma face escura, né? Não vai dar um brilho lá no meio da face. Esse é o problema, tá? De você fazer isso, de você usar a iluminação Google. Mas não é o problema de usar a iluminação Google. É de fazer a iluminação no Vertex Shader, que você pode perder algumas informações de cor, tá? Então, o mais correto seria fazer no Fragment Shader, porque aí você sabe que aquele pixel está sendo exibido na tela, certo? E você está calculando aquela luz, a luz que acerta o pixel que está sendo exibido na tela, certo? E aí você evita alguns problemas de defeitos especiais, né, de iluminação. Não é que isso aqui esteja errado, certo? Só que dá para ficar melhor, vamos dizer assim. E a gente vai ver como é que faz a iluminação no Fragment Shader, tá? Mas vocês podem ver na internet a gente fazendo os dois jeitos, tá? E não tá errado, né? Aquela história. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? Você que sabe, você que tá fazendo o programa. E o pipeline variável serve justamente para isso. Você fazer do jeito que você quiser, não seguir mais um jeito fixo. Mas fazer o cálculo de cor no Fragment Shader às vezes gera um resultado melhor. Possivelmente. Não necessariamente, né? Enfim, é o que eu estou fazendo. Aqui é diferente, eu estou dando 3 cores, né? Você lembra que nossa fórmula recebe 3 cores? A cor difusa, que é a cor do objeto, tá? A cor refletida, que é o quanto ele vai voltar para fora, certo? É uma variação do amarelo, tá? Que é um amarelo mais claro, né? Tá vendo que a cor difusa eu coloquei um amarelo um pouquinho mais escuro, aqui é um amarelo mais claro, e aqui a cor ambiente, tá? No meu cenário, que eu também coloquei amarelo. A cor amarela acertando um objeto amarelo, né? Na verdade, isso aqui é ouro, né? Eu peguei Como é que eu fiz Onde é que eu peguei esses valores? Eu chutei? Não, não chutei, tá? O que eu fiz? Eu coloquei na internet gold, né? Eu também colocar ouro, né? Ouro. Para vocês verem como é que eu fiz, né? Onde eu tirei esses valores? Porque eu queria simular ouro, né? Certo? Eu peguei uma foto de uma barra de ouro. Deixa eu salvar aqui no meu desktop, já tem tanta coisa. Capa ouro, né? Aí deixa eu colocar lá na West, né? Vou colocar aqui uma folder, imagens. Fica mais organizado.
Aí você tem que abrir um editor de imagens, tipo o GIMP, né? Não vai abrir não, cara. Deixa ele abrindo. Abre. Tá abrindo 2 GIMPs, né? Para variar. Pode fechar. Pronto. File. O GIMP usa Python, né? Com curiosidade. Documentos, GUS, imagens, capa ouro. Tem a nossa imagem de ouro aqui, né? Aí eu peguei o conta-gotas, tá? Aí vi aqui qual é a parte mais brilhante do ouro, né? Essa aqui, né? Mais clara, né? Tem aqui uma parte... Estão vendo que a luz está atingindo a barra de... Ah, também aqui uma barra de ouro aqui, né? Tá vendo? A luz parece estar atingindo aqui na diagonal, né? Parece aqui também, né? Mas as arestas não é muito bom, tá? Pegar nas arestas, porque nas arestas a luz refletida nas arestas às vezes não tem uma intensidade muito forte, tá? É melhor tentar pegar em outras partes do objeto, tá? Evitar as arestas, pega do objeto com a parte brilhante, porque dentro da letra, né? Parece que é uma posição legal, né? Para pegar, por exemplo, né? Ou então podia ser também daqui, se você quisesse, tá? Mas uma parte que esteja iluminada, aparentemente esteja iluminada pela luz, e seja uma parte mais ou menos plana, né? Aqui na letra também, não sei se nem é muito bom, porque está meio curva, né? Mas qual é a parte mais clara do objeto, tá? Que você vai ser a nossa luz refletida. Eu seleciono com conta-gotas, certo? E aí eu pego os valores, tá? Daqui. Sendo que aqui os valores do RGB, né? Ele varia de 0 a 255, tá vendo? E aí, para eu transformar em 0 a 1, né? Você tem que pegar seu Python lá, né? Ou então a calculadora, se você quiser usar o Python. Certo? Aqui 246, aí faz 246 dividido por 255, né? Ó, dá 0,96, que deve ser parecido com o que está lá no nosso programa, né? 0,95, diferença pequena, né? Aí o outro, 204, né? 204 dividido por 255, deu 0,8, né? Já está dando diferente, né, no nosso programa. E aqui 6,075, 0,8 ainda está próximo, né? Acho que o outro é que vai dar mais diferente, porque ainda está meio escuro, né? O outro é que vai dar diferente, porque saiu 120, né? 120 vai dar um valor alto. 120, tira esse negócio. 120 dividido por 255, deu 0,47, né? Deu um valor alto. No meu, a cor que eu peguei, quando eu peguei, né? Foi só 0,5, né? Que deu 0,05. Esse aqui é a difusa, né? A especular, na verdade, é isso aqui, né? 1,90 e 0, né? Certo? Então, esse aqui, a cor mais clara que você pegar lá com conta-gotas seria a sua cor refletida, tá? Eu até misturei, perdão, né?
a cor mais escura que você pegar do ouro, né? Certo? Cuidado para não pegar preto, tá? Isso aqui seria a sua cor difusa, tá? E a cor ambiente aí é a luz, né? A luz pode ser qualquer coisa que você quiser, certo? Mas essa é a ideia, tá? Não vai dar os mesmos valores, por quê? Porque depende da imagem de ouro que eu peguei, né? No meu caso, eu peguei... Isso aqui não é a mesma imagem que eu usei para pegar aqueles valores, tá? Aí, qual foi a imagem que eu usei, sei lá, né? Mas você pega aí, qual é o material que você está querendo mudar? É metal, é madeira? Você faz essa mesma questão que eu estou fazendo aqui. Pega qual é a material, o valor mais claro para representar a cor especular, certo? Daquele material, e a cor mais escura para representar o difuso. A cor escura, mas não tão escura, tá? Também muito escuro, se for pegar preto, aí não está ajudando de nada. Eu poderia pegar, né? Preto, ó, tem preto aqui na imagem, certo? Por isso que eu falei, aquela história do feeling, né? É meio tentativa e erro. Se você achou que ficou ruim teu ouro, você vai o quê? Vai de novo na fotografia e pega agora 2 outros valores para tentar pegar o difusa, pegar difusa e especular, tá? Até que vai ter uma hora que você vai ficar pegando, fazendo esse vai e vem, né? Você vai ver que vai ter uma hora, opa, tá aparecendo ouro agora. Agora ficou legal. Porque o resultado que eu estou obtendo no meu programa tá parecido com a foto de ouro que eu tenho. Entendeu? Essa é a ideia, tá? Por isso que eu falei que é uma história de feeling, né? Esse programa você tem que ficar testando até dar certo por causa disso. Você vai lá na foto, usa o conta-gotas, vê qual é o resultado que deu. Não tá aparecendo ainda de novo. Vai lá na foto, dá o conta-gotas, porque aquela foto ali que você tá tirando não é o ouro não é o material ouro puro, né? Não é o ouro, tem luz ali naquela foto, né? Que foi capturada pela câmera, né? Então, algum daqueles degradês que tem ali de ouro representa o material puro, tá? A quantidade ideal de luz que é refletida para o seu cenário, né? Para a sua posição de cor. Para a sua posição. E corresponde, por isso que eu digo que é possível fazer um cenário realista, porque tem algum daqueles degradês ali do ouro corresponde exatamente ao mesmo valor que você veria olhando colocando a luz, o raio de luz na mesma posição que você está e na mesma na posição de câmera e luz que você está no seu ambiente. Tem algum daquelas cores ali que corresponde exatamente ao que você deveria colocar no seu modelo. Só que aí para você adivinhar, para você acertar, você vai ter que ir na tentativa e erro, né? Certo? Aí a cor ambiente eu coloquei um amarelo só para tentar reforçar o ouro, mas poderia ser qualquer coisa, podia ser branco, tá? Podia ser se quisesse aqui, não tem problema. Só a luz, só a cor difusa e a refletida que é que vocês têm que tem que usar essa história de pegar uma foto na internet, tá? Para ficar um cenário mais realista, tá? Pega o material, seja lá qual for que você está querendo imitar, a cor mais escura usa como difusa e a mais clara usa como refletida. Que é refletida, se lembra que vem diretamente para o seu olho. Então tem que ser uma luz mais clara, tá? Uma cor mais clara. Aí, de novo, tem a posição da luz, certo? Só que agora, como eu estou fazendo, a gente tem que saber onde é que está o observador, certo? Eu coloquei também a posição do observador, tá? Nem precisava ter colocado, porque é aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Eu coloquei o observador e a luz na mesma posição. Certo? Mas para ficar mais didaticamente claro, né, eu criei outra variável, posição de luz e posição do observador. Certo? Então, aqui são as 3 variáveis que a gente tem que criar. E tem aquela questão do fator de brilho, né, que na verdade o correto seria chamar de claridade, mas tudo bem. Que o pessoal chama de brightness, né? Na internet é muito comum o pessoal chamar de brightness, então eu coloquei brilho. Coloquei como meio, certo? Muitos materiais muito brilhantes vão ter valores menores que 1 e pouco brilhantes maior do que 1, tá? Por causa daquela história, porque se a gente tem um valor de 0 a 1, um valor maior que 1 vai diminuir ainda mais a intensidade da cor refletida, enquanto um valor menor que 1 vai aumentar ainda mais a intensidade da cor refletida. E no caso do ouro, ó, a gente pode ver que ele é bastante reflexível, né? Ó, olha aqui que tem olha o que está sendo refletido brilhante, né? Tem muita parte brilhante aqui, né? Tá tudo vindo em direção ao nosso olho, porque tá quase a intensidade, tá quase branco, né? Tem várias partes aqui que estão brancas.
Não é só um pontinho branco em um canto isolado. Tem várias partes que são brancas que estão vindo para o nosso olho. Esses reflexos aqui, essa é uma coisa que também eu não falei na aula passada, isso aí tem mais a ver com, enfim, reflexão de luz, tá? Isso é porque quando a gente lança só um raio de luz, do jeito que a gente está fazendo, isso é chamado de ray caching, tá? Mas existe uma técnica também chamada de ray tracing, que era seguir esse raio de luz, tá? Uma vez que acerta o material, para onde é que ele vai? Aí depois ele acerta onde? Acerta onde? Acerta onde? Essa história de ficar acertando, perseguir o raio de luz, e nesse momento a gente não está perseguindo o raio de luz, tá? A gente só está... Aonde acertou, a gente pinta, de acordo com a direção, se está vindo a luz em direção ao olho ou não. Certo? Mas se você for perseguir o raio de luz, isso aí vai dar um efeito chamado Ray Tracing, que você já deve ter ouvido falar. As placas de vídeo mais recentes da NVIDIA e também provavelmente da Radeon implementam esse efeito Ray Tracing. Perseguem o raio de luz. E nessa história de perseguir o raio de luz é que vai dar esses efeitos aqui, que reflexão, né? Essa barra de ouro aqui aparece refletida aqui, tá vendo esse cantinho aqui, ó? Esse cantinho, esse pedaço aqui tá aparecendo, essa barra de ouro refletida, esse pedaço da barra de ouro que está sendo refletida aqui, né? Para você poder criar esse tipo de efeito, você tem que fazer o Ray Tracing. Mas aí fazer o Ray Tracing, a gente vai ver isso no futuro, né? Que é uma técnica avançada, né? Mas a gente vai ver que a gente vai ter que, para você poder aplicar Ray Tracing, não é tão fácil, não é só essa fórmulazinha. Quer dizer, ainda é essa fórmula, só que a gente teria que calcular a interseção do raio de luz com faz, para ver onde é que ele vai ser refletido, para onde é que ele percorrer, para seguir onde é que ele está indo, né? Aí teria que usar uma função recursiva que percorre o raio e depois usa aquela mesma fórmula para somar a luz refletida, tá? O componente de reflexão lá. A parte refletida é que ele seria somado esse negócio. E aí apareceria esse efeito aqui, né? De espelho, né? Que alguns materiais têm. Mas aí isso aí, para fazer isso, é só com Ray Tracing. Que a gente pode ver, talvez veja no futuro, mas tem alguns materiais que eu acho mais... Dependendo do tempo que a gente tiver, eu dou Ray Tracing para vocês, tá? Como eu também vou dar PBR, se der tempo. Mas tem alguns materiais, tem alguns conteúdos que são mais importantes que vocês tirem dessa aula, né? Ray Caching mais importante, usar a iluminação de Lambert, de Phong, né? Etc. E os programas normalmente já trazem isso pronto para vocês, tá? Enfim, aí atribuir as cores, atribuir onde está a luz e onde está a luz do meu observador e que é meu brilho. Agora é só aplicar a fórmula, né? Eu tenho que organizar isso aqui. Ah, sim. Deixa eu ver. Tem aqui... Vamos colocar esse vetor normal. O vetor normal e o vetor de vértices estão sendo girados de acordo com a matriz de rotação, que a gente ainda vai ver, né? Deixar eles separados. Tem aqui o vetor da direção da luz, né? Ó. É a posição da luz menos a posição do vértice, né? E aqui tem aquele nosso vetor, né? Que a gente precisa. Cadê o vetor? Faltando um vetor aqui. Eu estou calculando no meio do cara, é? Porque eu não calculei, né, o vetor da posição do observador. Porque porque o objeto, eu estou considerando que ele está na posição 0, 0, né? A gente devia ter calculado aqui. Tem um errinho, então, nessa fórmula. E eu usei direto a posição do observador. Não é muito legal não isso aqui. E agora o erro? Nem tinha visto antes. Do mesmo jeito que tem o vetor da direção da luz, a gente tem que calcular o vetor da direção do observador, né? Onde é que está o observador? Onde está a nossa luz e onde é que está a nossa câmera, né? Mesma coisa. Normalize. Posição do observador. Menos a posição do vértice, né?
Então, rotacionada. Certo? Já tem dois vetores, um apontando em direção à luz, o outro apontando em direção ao observador. Falta agora aquele vetor que pega a direção, onde é que a luz reflete, né? Ela acertou num canto, ela tem que ser refletida, né? Só para acabar essa aula, a gente vê como é que faz esse cálculo, tá? Aí vamos aqui no GeoGebra. Como é que calcula o vetor de luz refletida, né? Que isso aí, se a gente fosse fazer o Ray Tracing no futuro, vocês precisam também saber como é que calcula isso, certo? Imagina que esse vetor aqui é o nosso vetor normal, tá? Isso aqui é o meu vetor normal. Seria o 0, 1, estamos em 2D, né? Pode ser em 2D mesmo. Aí eu tenho um vetor que sai do 0, 0 e vai para o vetor 1, 3, vamos dizer. Vou colocar point, vector, 3. Imagina que isso aqui está em direção à luz, tá? A luz está vindo desse jeito. Na verdade, seria... O vetor de luz seria isso aqui, né? São 3, né? Mas ele está ali, tem que somar 1. 3, é. A luz estaria vindo nessa direção, certo? Sendo que aí eu inverto ele, certo? Desse jeito aqui, para poder calcular. A primeira coisa que a gente faz, né? A luz está chegando nessa direção, tá? Essa é a direção, a luz está vindo nesse canto. Imagina que a fonte de luz está bem aqui, certo? Ela vai vir e vai acertar a origem. Isso aqui, imagina, a origem do meu sistema, imagina que é um ponto da superfície. Aqui tem a normal, aqui é um ponto de superfície, a luz está vindo e está acertando aquele ponto da superfície na origem. A primeira coisa que eu faço é inverter, colocar ele para apontar na direção da luz, né? Que é o que eu já faço aqui, né? Ó, a posição da luz menos a posição do meu vértice, tá? Eu criei esse cara aqui. Quem eu quero descobrir agora é o meu vetor refletido, tá? O vetor refletido, isso aqui não é nem chamado de U, normalmente é chamado de I, né? Que é o vetor incidente. O vetor refletido é esse cara aqui, tá? É o vector 0, 0, menos 1, 3, tá? Esse cara aqui que tem o mesmo ângulo com a normal, tá? Se a normal é o vector 0, 0, 0, 1, que não tá... Deixa eu colocar ele do mesmo tamanho. Ele tem que ser unitário, né? E dividir esse aqui pelo tamanho deles, que é a length. Transformar isso aqui em vetor unitário. I é igual a I dividido por length de... Não deu vetor? Ele até achou o ponto, mas não fez o vetor, né? Vetor 0. Pois é. Por que ele não deixou fazer do jeito que eu estava querendo fazer, hein? I dividido por length de... Era para ter mostrado no vetor, né? Estou pegando um vetor, dividindo por I, depois era para ter mostrado no vetor. Mas tudo bem. Não está mostrando, então a gente vai ter que fazer uma gambiarra, né? U de I o IU vai ser igual a vector
0, 0 e pronto. Foi. Agora foi. E agora... R vai ser igual a R dividido por length de R. R vai ter que fazer a mesma gambiarra. R de U. Vector. 0, 0. Certo? Tanto é que se eu fizer agora, só para ver se está tudo certo, dot de R por N, na verdade, dot de R U, né? 0,95, e dot é de I, U, N. O que é isso, cara? Dot de N. U. Tá querendo, ele tá confundindo I com número complexo. Ah, meu Deus, tem que mudar o nome, então. Chamar de I. Chamar de RR. Ajude, cara. Não complica a minha vida, não. Aqui agora, sim. Dot I N. Tá? Mesmo ângulo, né? Ó, os dois têm o mesmo ângulo. Certo? Esse aqui é o R, o refletido. Certo? Aqui é o vetor incidente, tá? Em direção à luz. Esse aqui é o vetor refletido. Esse aqui eu coloquei ele na mão. Esse aqui é o normal, né? Esse aqui é o vetor normal. Só que eu quero calcular esse cara aqui. Como é que eu calculo aqui? Existe um vetor também desse ponto para cá, certo? Isso aqui é um triângulo isósceles, tá? Não é um triângulo isósceles. Essa distância aqui desse ponto até a normal é a mesma daqui, né? Ó, certo? Esse aqui tem o mesmo vetor daqui até o R é o mesmo vetor daqui até o I, tá? Então a gente pode usar isso, né? Quer dizer o que? Esse vetor aqui, que tem um vetor bem aqui, certo? Imagine a projeção seria a projeção desse cara, desse vetor normal, desse vetor apontando na direção da a luz incidente na normal, ele vai dar bem aqui, né? Vai ser um vetor perpendicular, certo? Esse vetor perpendicular aqui é o mesmo nos dois, tá? E mais do que isso, né? Ele é o somatório, né? Desse vetor normal projetado com ele, né? O inverso, né? O somatório, talvez. Então, eu posso dizer, a projeção desse vetor no vetor normal, ele é dado por, no caso aqui do R, né? É o dot product, que como está tudo no unitário, né? É I vezes N por N, tá? Isso aqui é a projeção, seria esse vetorzinho aqui, tá? Seria quem? Se eu quiser colocar ele, seria II vezes, é o dot product, né? Ah, já calculei ali, né? O dot product B vezes... cadê o meu N? É N, né? Também ele aqui agora apareceu, né? Colocou como U também, cara. Por que colocou como U? Já tem U, não? Ah, não. Tá. Tá bem ele aqui, o U, tá vendo? Ó? Esse vetor U, na verdade, não vou nem chamar de U. Vou chamar de PI. Tá? Ele é a projeção. Ele vai colocar como pi, né? Vou chamar de
PP, talvez. Tá? Ele é a projeção, tá? Esse vetor aqui, PP, ele é a projeção desse vetor aqui no meu vetor normal. E ele é a mesma coisa da projeção desse vetor refletido no normal, certo? Ele é comum aos dois, tá? É como se fosse a altura e a distância desse ponto aqui até aqui, tá vendo que não é o mesmo tamanho, né, do vetor normal, ó. Um por cima do outro, né, por isso que não queria desenhar, mas tá tentando demonstrar, o vetor normal vai até aqui, que é o 0, 1, né, termina no 1, mas o vetor projetado, ele termina antes, né, e ele é comum aos dois. E a gente pode usar isso para calcular o vetor refletido, certo? O somatório desse cara com esse vetor, um vetor refletido, vai dar a diagonal desse paralelogramo. Tem um paralelogramo, né, que vai para cá, aqui, e vai dar essa diagonal, né, o somatório. Sempre que eu fizer a subtração desse vetor por esse vetor, quem é que vai dar? Vai dar esse vetorzinho aqui, ó, apontando na direção do I, certo? Que seria a outra diagonal, né, do nosso paralelogramo. E é isso que eu estava querendo fazer. I menos a projeção, que é esse cara aqui, certo? Ele vai dar esse vetorzinho aqui apontando para ele, tá? Vai dar esse vetor aqui. E a mesma coisa a gente pode fazer no R, né? Esse vetor aqui, que é igual a esse vetor daqui, ele é R menos I por N vezes N. Tá? Dá para entender por quê? Porque esse aqui é não são dois vetores iguais, a projeção deles é igual para os dois, tá? A gente pode até testar aqui, criar um vetor QQ, tá? Usando lá o A, né? Que é o dot product do RR por N. A vezes N, certo? Para vocês verem, dá exatamente a mesma coisa, certo? Já na dúvida, não, você está mentindo. Então, em vez de eu usar aqui R vezes N, né? Eu posso usar I vezes, eu posso reaproveitar, né? Porque o R é quem eu estou querendo encontrar, né? Na verdade, eu não sei quem é R, teoricamente ainda. Tá? Agora só está faltando um detalhezinho. E para que isso seja igual, a gente tem que colocar um menos aqui na frente, né? Eu tenho que inverter o meu R, né? Inverter o meu U, né? Na verdade, não é nem o R que eu estou invertendo, é o U, né? Porque o U, ele está desse jeito aqui, né? Está apontando em direção ao R, ele não está apontando em direção a I. Então, para inverter o meu U e ficar igual, né? É como se fosse o I, certo? É igual a menos o R, certo? Lembra que vetor, vamos lembrar, por isso que é bom vocês terem aquele conceito de vetor importante, que um vetor ele está em qualquer posição do espaço, lembra, né? O fato de o vetor estar aqui e o outro estar aqui não quer dizer nada. Os dois são o mesmo vetor. Para eles serem o mesmo vetor, a única coisa que está faltando, já que eles têm o mesmo tamanho, embora estejam em posições diferentes do espaço, para eles serem o mesmo vetor, tudo que você tem que fazer é inverter o sentido do outro vetor, né? Que aí eles vão ter o mesmo tamanho e o mesmo sentido. Aí eles são vetores iguais. Certo? Lembra que a nossa definição básica de vetor, né? Vetor, ele pode estar em qualquer posição do espaço. Para que dois vetores sejam iguais, eles têm que ter o mesmo tamanho e têm que ter o mesmo sentido. Como os dois vetores aqui, que fazem parte de um triângulo isósceles, têm o mesmo tamanho, né? Está demonstrado aqui para vocês no GeoGebra, vocês podem ver depois no vídeo, quando eu publicar essa aula. Só está faltando colocar eles no mesmo sentido. Esse vetor aqui estava apontando em direção ao I, esse cara aqui estava apontando em direção ao R. Tudo que faltava para eles ficarem iguais é inverter o sentido, né? Fazer com que ele aponte na direção do I também. E foi isso que eu fiz, tá? Agora, é só terminar a fórmula, né? Vai ficar que o R, aliás, para ficar um pouco... Enfim, já fiz desse jeito.
Quando o R muda de lado, né? A gente vai trocar as coisas de lado, né? Tá? Pra não demorar muito, porque já está passando a aula. Mas imagine, eu vou inverter, vou trocar tudo de lado agora. O R, como é negativo, quando ele passa para a esquerda, fica positivo. O nosso I vai ficar ainda aí. Mas o I, que é positivo ali, vai ficar negativo aqui, tá? Vai ver, positivo fica negativo. Aqui vai ficar mais, né? Porque menos com menos vira mais. Mais, que ali tá menos, vira mais para cá. O certo não é fazer assim, tá? Do jeito que eu tô fazendo, mas enfim, só para ser mais rápido, né? O certo é você, tudo que você está querendo mudar de posição, você soma dos dois lados, isso é correto, né? Estou querendo mudar o I de posição, eu somo menos I nos dois lados, certo? Mas para poupar tempo, eu estou fazendo aqui de uma vez só. Aí a gente vai obter que o raio refletido é igual a menos I mais duas vezes, tá? 2N N. Ok? Isso é o raio, é assim que a gente obtém. Essa é a fórmula para obter o raio refletido, tá? Da onde é que vem aquela fórmula que eu estou usando no nosso slide, tá? É duas vezes a normal, o tamanho da normal, vezes o produto escalar de N, né? Que seria a projeção, tá? Isso daqui, pessoal, para explicar isso, por que eu usei IN vezes N, né? Isso lembra muito da física. Não sei se vocês se lembram de física, que tem aqueles três vetores, né? Se isso aqui é o vetor resultante, esse aqui é o vetor resultante, esse vetor aqui é o tamanho desse vetor resultante vezes o cosseno, e esse cara aqui é o tamanho do vetor resultante vezes o seno. Lembra disso? A força resultante, né? Se a força resultante é essa daqui, o componente da força vertical é F cosseno, né? F cosseno desse ângulo, e a força horizontal é F seno desse ângulo aqui, né? Que é lado oposto. Aí a regra de trigonometria é lado oposto sobre hipotenusa, né? E aqui é lado adjacente sobre hipotenusa, né? Que é 90 graus, né? Esses dois caras aqui. Quem tiver dúvida com relação a isso, pode me perguntar, mas eu espero que esteja claro, né? Só que em vez de usar cosseno, né? Em vez de usar cosseno, eu estou usando o produto escalar, porque o produto escalar, que a gente já viu, é o cosseno do ângulo entre os dois vetores, que é igual, né? O ângulo entre o ângulo de incidência e a normal é o mesmo ângulo do ângulo refletido com a normal. Esse ângulo aqui são iguais, certo? Só que ao invés de usar cosseno, para não usar cosseno em nenhum lugar da nossa fórmula, eu estou usando o produto escalar, certo? O produto escalar é igual ao cosseno, quando são vetores unitários. Por isso que eu transformei também em vetor unitário. Senão a gente teria que dividir pelo... A fórmula ia ficar mais complexa, né? Certo? E aí, quando a gente vê lá na nossa... Para acabar a aula de hoje, quando a gente volta lá no nosso cara, eu estou calculando exatamente isso, né? Ó. Opa, deixa eu colocar de novo o nosso magnifier. Certo? Ó. A luz refletida é menos o vetor da direção da luz, mais duas vezes, né? O vetor apontando em direção o dot product, né? O vetor na direção da luz pela normal, multiplicado pelo vetor normal, né? Na verdade, para ser igual à fórmula que eu acabei de fazer, tudo que você tem que fazer é colocar esse cara aqui, ficar igual, né? Certo? Duas vezes o tamanho da normal, vezes o produto escalar do vetor de direção da luz pela normal, certo? Aí agora a gente já tem o raio refletido, ok? Aí agora é só aplicar a denominação de Phong, né? Você lembra que tem aqueles coeficientes que eu falei para você? Que você que decide, eu que decidi aqui também, tá? Eu decidi que a maior parte da iluminação vindo a luz ambiente, que está aqui no lado, né?
Na verdade não, né? Eu decidi que a maior parte está vindo da cor difusa, né? Isso aí foi eu que configurei, tá? Você pode configurar do jeito que você quiser. Eu usei o coeficiente de 1 para lá, tá? Usei cor ambiente, ó. Coloquei 0,25, dizendo que 25% da luz da cor do objeto está vindo da iluminação ambiente, para não deixar tão escuro. Mais 25% está vindo da cor refletida, que é aquela cor de Phong, né? E o resto, né, tá vindo que é o quê? Que é de novo, né? É o dot product da luz refletida pela. Não, aqui não é a posição do observador, né? Faz uma correçãozinha aqui. Não passei ainda bem que não passei ainda esse programa aqui para vocês, eu acho. Se não passei, eu vou passar de novo com essa correção, tá? É o produto, é o dot product do vetor da luz refletida, né? Que é esse vetor que a gente acabou de calcular. Pelo vetor da direção do observador, certo? E aí faz aquele máximo, porque esse aqui, como é cosseno, varia de -1 a 1, máximo disso com 0, e faz o pole, né? O pole é para levar ao nosso coeficiente de brilho, tá? E está sendo elevado aqui, é porque não tem espaço. Deixa eu ver se eu consigo. Mostra para mim. Tá aqui o brilho, né? Ó. Isso tudo aqui está sendo levado ao pole, né? Ó. Isso aqui é que é o nosso Phong mesmo, é esse cara aqui, tá? Isso aqui é o Phong, que eu acabei de marcar. Certo? O vetor de luz refletida pelo vetor na direção do observador, máximo, para que se for menor que, se for negativo, virar 0, né? Vezes a cor refletida, e aqui é aquele coeficiente que você também decide, tá? Aí a cor ambiente, é só, não tem mistério, né? É só a cor ambiente vezes o coeficiente, quanto você quer que seja de luz e iluminação. E aí aquela cor, aqui é o de Lambert, né? Que a gente já calculou nos outros slides. É a mesma coisa. Tá? Que a gente fez no slide anterior, que é a cor difusa, vezes o vetor da direção da luz pelo normal, isso aqui é o dot product, varia de -1 a 1, máximo para variar de 0, vezes a cor difusa. Pronto. Soma tudo isso, vai dar a cor do meu objeto. A equação de iluminação completa do meu objeto. Tá? Aí essa cor é passada para o meu Fragment Shader, e aí é só pintar de acordo, né? Esse da Eternal. Start. Compilar, executar. Aqui embaixo, certo, do meu programa, tem mais coisa, tá? Tem mais coisa, por quê? Porque esse outro aqui é a iluminação de Blindfong, tá? O Blindfong, ele calcula esse tal de vetor H do meio, certo? Que é um outro, em vez de calcular o vetor refletido, né, da luz refletido e qual o vetor da luz, ele usa um outro vetor, tá? Que é esse vetor H do meio. Aí eu coloquei aqui como é que calcula ele e como é que usa ele para calcular, né? E você usa, em vez de usar o raio em direção ao observador e o vetor refletido, você usa normal de novo, do mesmo jeito que você usa para vetor difuso, só que usa esse vetor H do meio, tá? Pro Blindfong. O resto é similar. Eu não acho muito bom, não, mas vocês podem executar depois em casa aí para vocês verem, tá? Se quiserem ver o Blindfong. Eu coloquei comentado para vocês. Isso aqui é o com a iluminação de Phong, tá? Esse brilho aqui é produzido por Phong. Esse quadriculado aqui, que tá, não sei se dá para ver, pode ser dois motivos. Pode ser falta de resolução do objeto, mas também pode ser devido àquela questão de a gente estar fazendo iluminação no Vertex Shader, né, em vez de estar fazendo no Fragment Shader. Que aí tem partes aqui de luz que não está pegando, né? Que era para estar pegando. Mas a gente vai corrigir isso no futuro, quando ficar... eu vou pegar esse modelo, ainda vou aplicar a textura e ainda vou aplicar o normal mapping, né? A gente vai aplicar outros mappings, né? Outros mapeamentos nele. Então vai ficando
É bom você que entenda esse código, certo? Se você não entendeu, depois assista essa aula de novo. Até você entender esse código, porque isso a gente vai crescer, esse código vai ficar cada vez maior, tá? Conforme for aplicando mais coisas. Aí aqui, ó, esses coeficientes que eu acabei de colocar, só para terminar a aula, eles não precisam somar 1, tá? Embora eu, particularmente, normalmente coloco eles para somar 1, mas nesse caso aqui não estão, estou somando 1,5, né? Porque eu coloquei que a cor difusa é 1, né? O coeficiente dela, por isso que eu nem coloquei nada, né? Não, vocês não viram 0,25 vezes a cor difusa, ou coisa do tipo, 0,5, né? Vezes a cor difusa. Porque eu achei que ficou muito... Eu ainda achei que ficou escuro. Aí eu taquei 1, tá? 1 mais 0,25 mais 0,25 daria 1,5. Só que aí, para ter certeza que não está passando de 1, né? Porque a cor máxima é 1 para os três componentes, eu fiz isso, tá? Ó. S-cor.R é igual a o mínimo de S de cor e 1. Quer dizer o quê? Se passar de 1, ele taca 1 logo, tá? A mesma coisa para o G e para o B, tá? E isso aqui garante, né? Tipo para garantir que nenhum quando você fizer a equação de iluminação, se algum passar de 1, fique em 1, tá? Só para garantir. Provavelmente vocês vão mexer nos coeficientes, né? Para produzir outros materiais. E aí, quando você mexer nisso, para garantir que não está nenhum estourando, que estourar a cor pode produzir defeitos especiais, é melhor usar esse mínimo, tá? Tudo bem? Tá, então, entenderam até agora? Então, nessa aula, a gente viu o quê? Viu a iluminação de Lambert, de Fung e a equação de iluminação, né? Que ela terminou os slides de cor, e agora eu mostrei como colocar a cor no shaders, né? Usando luz, para não ficar cores super saturadas, né? Com claridade máxima. Desse jeito, perdão, você vai obter cores de saturação variável e de claridade variável, tá? Usando essa equação de iluminação que eu estou passando agora para vocês, com Blink, com Fong, com Lambert e com Blink, se vocês gostarem do Blink. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Passou meia hora da aula, né? Perdão por ter passado um pouquinho. Ok? Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Ok. Então, pronto. Então, na próxima aula, que é segunda-feira que vem, né? Hoje é quarta, nós vamos continuar, eu vou continuar mostrando, nós vamos ter uma outra aula de OpenGL, só que agora eu vou mostrar a textura, a aplicação da textura, né? Só ficou faltando isso. Como combinar a textura com esse modelo de iluminação. E aí nós vamos começar a ver matrizes, tá? E, finalmente, chegou na parte da aula que a gente tem que começar a falar de matrizes, porque algumas texturas precisam de matrizes, aquilo que eu falei no início da aula, né? A gente precisa rotacionar alguma. Às vezes tem que rotacionar uma imagem, às vezes tem que tem que rotacionar um vetor, né? Mesmo nesse caso aqui eu estava rotacionando, mas eu estava rotacionando só por causa para poder fazer aquela manipulação do trackball, né? Para vocês poderem girar o objeto 3D. Mas agora a gente vai fazer rotação, vai fazer outras manipulações para modificar o vetor da luz, né? Para poder aplicar um normal mapping, como ele sempre vem num plano horizontal, eu tenho que rotacionar aquele plano para encaixar os diversos planos verticais dos objetos, né? Usar o plano normal com a tangente e a bitangente. E outras manipulações um pouquinho mais avançadas que a gente vai fazer. E para poder fazer essas manipulações mais avançadas, a gente tem que usar matriz, tá? É muito avançado. Vocês podem até ver no lado dos comandos que é uma linha, né, que eu uso para fazer isso. Mas a gente tem que entender, né? Antes de a gente poder usar algo, a gente tem que entender a teoria, né? Que nem a gente fez com cross product, com dot product, né? Antes de eu mostrar para vocês o produto escalar, o produto vetorial, eu mostrei como é que faria isso na mão, né? Qual o significado disso. E é a mesma coisa que a gente vai ver agora com matrizes, tá? Eu ainda vou mostrar como é que faz a aplicação da textura em OpenGL. Claro, a gente vai fazer isso na segunda-feira, mas aí provavelmente no final da aula a gente vai começar a falar já de matrizes. Que aí na quarta-feira vamos falar
vai ser aula mesmo de matriz, né? Vai começar na segunda e na quarta vamos terminar falando de matrizes e as transformações, né? Antes de a gente voltar para o OpenGL para poder fazer essas transformações. Tá, ok? Isso também vai ser usado futuramente em animação, né? Matrizes, principalmente, vai ser usado também em tanto matriz como vetor e vértice também são usados em animação, né? Vetores aqui a gente está usando no momento para a luz, para indicar onde é que está o observador, qual é o vetor perpendicular à face, de onde é que está vindo o raio de luz, né? Mas em animação também, tá? Porque o vetor ele é usado para indicar a velocidade do objeto, né? Que direção que ele está indo e qual é a velocidade que ele se move, né? É o vetor de aceleração e velocidade. Na física são vetores, né? Não sei se já estudaram isso ou não. Mas se não, eu estou dizendo agora para vocês, velocidade e aceleração são vetores no mundo real. Então a gente vai ver isso também. Por isso que são passo a passo, né? Matrizes fazem transformações em animação e também vetores são usados para definir vetor e a velocidade e a aceleração da sua animação, né? Que a gente vai ver no futuro. Ok? Então a gente acaba a aula de hoje com isso. Na segunda-feira eu antes ver textura, né? Eu pensei que fosse ser um pouco mais rápido, mas eu tive que explicar aquela parte de VAO e como obter um raio refletido, né? Alguns detalhezinhos que eu achei importante explicar, né? Tá bom? Então a gente se vê, a aula de hoje é só, e a gente se vê na segunda-feira. Tá bom, pessoal?